Dando sequência para sua apresentação, a pré-candidata Dirlene Marques, do PSOL. Bom dia, eu sou Dirlene Marques, sou do PSOL, estou candidata a pré-governadora representando a Frente de Esquerda Minas Socialista. Estou aqui nessa mesa me sentindo com uma grande responsabilidade, considerando que é uma mesa de muita gente poderosa e só eu de mulher. Acho que nesse instante eu não estaria falando apenas por mim, mas estaria falando por todas aquelas 52% de mulheres de Minas Gerais que estão excluídas da participação do poder. Mulheres que constroem esse país, mulheres que estão no dia a dia, mas que não estão na representação do poder. É só vocês pegarem qualquer instância de poder, nós vamos encontrar uma porção de homens brancos representando a nossa sociedade. Uma sociedade extremamente diversa, uma sociedade que tem negros, que tem indígenas, que tem 52% de mulheres, e normalmente não estão representadas nesse poder. Portanto, eu estou aqui com uma grande responsabilidade. E aqui dando uma pequena história da minha vida, que é a primeira vez que eu estou concorrendo a esse tipo de espaço. A minha história começa já percebendo essa situação na nossa sociedade. A situação que vivem aqueles que estão discriminados e oprimidos. Uma situação de que exclui boa parte, que eu diria 99% da sociedade. Quando eu percebo isso, é quando eu começo a me ver como mulher, e uma mulher que vai ser designada a ficar nos espaços domésticos, a não ocupar espaços de poder. Isso aí era impossível ser aceito. Então, começo a participar de vários movimentos, iniciando pelo movimento de igreja, movimento estudantil, movimento de reflexão feministas. Nos anos 70, junto com algumas outras pessoas, lutamos pelo movimento feminino, pela anistia, e depois na construção de organizações de esquerda que vão representar os trabalhadores. Passo a compor uma associação das professoras universitárias. E, nesse instante, assumo a linha do sindicalismo. Entro também, nesse instante, nos anos 70, para compor um partido que, naquela época, acreditávamos que iria estar ao lado dos trabalhadores. Mas, nesse processo, claramente a gente percebe que o partido não respondia a essa situação e rompemos com ele e continuamos no movimento social. Então, essa vai ser a história, a minha história, acompanha a história dos movimentos sociais. Nos anos 2000, iniciamos, então, as lutas anti-globalização. Participamos do Fórum Social Mundial, construímos em Minas Gerais o Comitê Mineiro do Fórum Social Mundial, que fez aqui uma mobilização com umas 40 mil pessoas, também aqui no Mineirinho e no Mineirão, com o Fórum Social Brasileiro, onde nós éramos da coordenação. Assumimos posteriormente a Auditoria Cidadã da Dívida e a luta pela ALCA e contra a privatização da Vale do Rio Doce. Isso vai compondo essa história. E mais recentemente, entramos nas lutas daqueles movimentos que estão oprimidos e que estão excluídos dessa sociedade. Os movimentos negros, os movimentos de mulheres, os movimentos da juventude e os movimentos de ocupação. Isso faz parte, constrói a nossa história e é isso que vai me levar a assumir essa candidatura. Porque nós acreditamos que nesse instante, um instante de crise como esse que nós vivemos, é um instante de mudança. É um instante de mudar e de pensar e de olhar para aquelas 99% da população brasileira que está excluída dessa participação. É nesse sentido que o PSOL e que a Frente de Esquerda Minas Socialista está colocando a nossa candidatura. Mas, para isso, nós também temos que dar força às nossas candidaturas ao parlamento. Porque, se não tivermos candidatos fortes no parlamento, muito difícil governaremos. Mas, muito mais do que isso, precisamos do apoio daqueles que estão com o pé junto ao povo, com o pé junto aos trabalhadores, que são os prefeitos de nossa
da nossa sociedade. Então, é nesse sentido que estamos aqui, estamos colocando o nosso nome e que acreditamos que a sociedade vai entender as nossas propostas e vai lutar para que possamos fazer uma grande mudança nesse país. Obrigada, parabéns à MM, parabéns, Gilvan. A próxima pergunta será direcionada à pré-candidata Dirlene Marques, do PSOL. Pergunta de número 22, a pré-candidata tem 3 minutos para a resposta. A pergunta é: Minas Gerais ainda enfrenta um grande déficit de moradia. Existe, em seu plano de governo, algum plano habitacional para diminuir esse déficit, que afeta principalmente as pessoas menos assistidas? Bem, nós sabemos que todo o Brasil tem grandes problemas habitacionais, mas não é por falta de habitação. Nós temos muita habitação e não tem habitação para aqueles que são mais pobres. Essa é a nossa questão. A nossa proposta, que nós inclusive temos o candidato nosso a presidente da República, que é o Boulos, ele representa um movimento, que é o grande movimento que leva à frente essa discussão sobre moradia. Ele faz todo aquele processo de que nós temos muita moradia sem moradores e muita gente sem moradia. Aqui em Belo Horizonte, nós temos um plano que propõe, plano de reforma urbana, que propõe exatamente ocupar aquelas habitações do centro da cidade que estão hoje sucateadas, que não pagam IPTU e que estão sendo destruídas. A nossa proposta sempre foi que nós pudéssemos ocupar esses espaços com aquelas pessoas que não têm moradia e que pudesse também fazer naqueles locais onde tem terras que foram doadas para fazer construções, em especial de indústrias que têm anos e anos e que estão ali para especulação, que também sejam ocupadas para fazer as moradias populares com a participação dos movimentos sociais, sem precisar de entregar para grandes empreiteiras que dali só vão tirar lucros e sem fazer moradias adequadas. Então, essa para nós é um grande projeto, porque não precisa de fazer grandes investimentos para que possamos dar moradia de qualidade para a maioria da nossa população que hoje não tem condições de sobrevivência e moram nas ruas. E todos nós sabemos que morar nas ruas, você não ter um local onde você possa ser como referência, você também não vai conseguir emprego, você não vai conseguir cidadania, você não consegue autonomia nem autoestima. Então, isso para nós é fundamental, que possamos dar condições daquelas pessoas que não têm moradia, possam ter moradia digna, de qualidade e acesso à cidadania, que só você tendo onde morar com qualidade que você pode ter. Então, esse é um projeto nosso e foi ótimo ter caído exatamente para mim essa pergunta, porque faz parte das nossas lutas, faz parte da luta que o pessoal leva aqui e a nível nacional. O pessoal e toda a frente de esquerda. Obrigada. A próxima pergunta será direcionada à pré-candidata Dirlene Marques, do PSOL. Pergunta de número 21. A pré-candidata tem 3 minutos para a resposta. A pergunta é: qual é a sua proposta para a recuperação e manutenção das rodovias, pois em total estado de abandono? Bem, essa discussão sobre a malha rodoviária, para nós do PSOL que estamos propondo inversão de prioridades, nós começaríamos discutindo se essa é a forma mais correta de construirmos a malha de circulação pelo nosso país. Nós temos possibilidades de utilizar, e não existe nenhum país capitalista do mundo com a dimensão do nosso país que não tenha ferrovias.
Aqui nós temos algumas poucas ferrovias para transportar minérios e com precariedade o transporte de passageiros. É um tipo de trabalho que inicialmente é um custo muito mais elevado, mas a longo prazo não tem dúvida que ele é mais seguro, mais econômico e muito mais eficiente. Portanto, nós teríamos que começar fazendo a inversão de prioridade, buscando repensar a malha de transporte, a malha de circulação pelo nosso país. E aí, no caso, como tem questões imediatas, que nós temos também que refletir, porque nós temos já montado essa malha, nós temos que trabalhar em duas situações. Primeiro, compartilhar com as prefeituras para fazer uma parceria de manutenção daquela malha próxima às suas cidades. Isso é fundamental, porque com as chuvas você vai acumulando detritos e vai destruindo toda essa malha. E a outra é uma questão também legal, só fazer cumprir, que é, de fato, pesar os transportes coletivos, os transportes de mercadorias que fazem para esse país sem ter o peso adequado para poder suportar em todas essas rodovias que nós temos. Esse é um problema mais imediato que você teria que tentar resolver. Agora, o nosso projeto, ele passa por discutir com toda a sociedade essa alteração fundamental, caso nós queiramos ter, de fato, um país que possa atender a maioria da população, que possa circular com segurança e que possa, de fato, dar melhores condições de mobilidade para o nosso país. Obrigada. Pergunta de número 11. A pré-candidata tem também 3 minutos para a resposta. Pergunta é: segundo dados do Censo SUAS em 2015, os Centros de Referência Especializados em Assistência Social, CREAS, instalados em Minas Gerais, atenderam 13.468 adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto, que inclui as modalidades de liberdade assistida, LA, e prestação de serviços à comunidade, PSC. Sabemos da necessidade de criar estratégias de ações juntos aos municípios para a efetivação deste serviço. Qual política pública você pretende adotar para a ampliação desses serviços? Bem, a Constituição de 88, que foi também chamada Constituição Cidadã, que hoje já está totalmente remendada, mas ela trouxe algumas conquistas históricas para o povo brasileiro. Ela trouxe, nesse caso específico, ela trouxe uma grande conquista quando reconhece os direitos das crianças e adolescentes. Isso foi um grande avanço histórico numa sociedade como a nossa, que é uma sociedade muito elitista e excludente, historicamente elitista e excludente. E seguramente essas crianças e adolescentes que essa Constituição pretendia incluir são aquelas em especial que estão excluídas e que compõem o povo das vilas, favelas e que são normalmente, a maioria delas, a população negra. Então, não é por acaso que a juventude negra hoje é aquela primeira que é assassinada. As estatísticas vêm comprovando essa situação. E nesse contexto que nós vivemos, nós temos que passar por toda uma discussão socioeconômica e cultural de reconhecer e de dar autonomia e de ter condições de que essa população, de que essa juventude possa efetivamente ocupar o seu local de cidadania, que a Constituição previa e que até hoje ela não foi incorporada. Estes centros, que deveriam ter uma situação socioeconômica e sociocultural para poder recuperar e dar condições de que essa juventude e essas crianças pudessem entrar na sociedade, de fato, como cidadãos de direito, de fato, disputando espaço com igualdade, deveria ter melhor assistência
e os municípios deveriam receber condições para fazer isso. Nesse sentido, nós temos que desenvolver uma parceria com aqueles que efetivamente vão fazer esse trabalho, que são os municípios, para poder criar as condições de atender essas crianças e adolescentes e que, de fato, eles possam, no futuro, serem crianças, serem jovens e serem adultos de direitos. E temos também que fazer a luta por direitos que hoje estão inteiramente sucateados, estão inteiramente destruídos por essas alterações que estão sendo feitas nas constituições e em toda a legislação. Então, acho que nosso projeto, enquanto PSOL, enquanto pessoas que estão procurando mudar essa lógica, nós temos que investir exatamente nessas crianças que vão ser os cidadãos e as cidadãs futuras. Para as suas considerações finais, em 5 minutos, a pré-candidata Dirlene Marques, do PSOL. Bem, para começar, queria cumprimentar a MM, em nome do seu presidente, o seu Gilvan, por esse espaço democrático. Isso não é muito comum hoje em dia. Eu acho que colocar na mesa posições tão diferentes para poder trazer aqui o que nós pensamos é fundamental. Eu sou professora da Universidade Federal de Minas Gerais, de Economia, e nunca participei de um espaço como esse e estava, de fato, muito receosa. Mas eu vi que isso aqui não é nenhum grande problema. É possível também aqui colocar as nossas posições. E aí eu vou elaborar um pouco mais o que nós fizemos durante esse debate. Hoje nós vivemos uma crise econômica, política, social, ética, ambiental, uma crise nunca antes vivida pelo Brasil. Nunca antes vivida uma crise tão profunda. Nesse instante, é um instante também que surge muita desesperança. Qual a alternativa que nós vamos ter? Essa busca, ela traz também à tona uma grande discussão. A crise é o instante em que o velho não morreu e o novo ainda não nasceu. E é nessa perspectiva que nós, pelo novo, buscando construir uma sociedade nova, estamos aqui trabalhando algumas questões importantes. E a nossa perspectiva parte exatamente dos movimentos sociais. São os movimentos sociais que vão nos mostrar qual o caminho a seguir. Quando os caminhoneiros fazem a greve, eles trazem à tona uma discussão fundamental, uma discussão histórica para nós. Quer dizer, que malha rodoviária é essa que nós temos? Como é que você continua transportando todos esses pesos pelas estradas, ao invés de estar construindo ferrovias? Traz também à tona uma outra discussão, que é a situação da nossa tributação. Aqui no Brasil, diferente dos outros países capitalistas, não tem nada a ver com o socialismo, a nossa tributação é invertida, cobra mais de quem ganha menos. Isso é um verdadeiro absurdo, e sempre se falou e nunca se mexeu nessa estrutura. Então, nós temos que retirar e reduzir a tributação sobre consumo e aumentar a tributação sobre a renda e sobre a riqueza. Aí sim estaria mudanças substantivas. Quando também o crime da Samarco joga toda aquela destruição sobre o Rio Doce, destruindo milhares de vidas em toda a sua extensão, traz também à tona uma discussão. Que história é essa? O que nós estamos fazendo com o povo de nosso país? O que estamos fazendo com a nossa natureza? E não é possível que vamos continuar subsidiando, financiando as extrações, destruindo o nosso território, continuar financiando e subsidiando o agronegócio, enquanto eles não deixam nada aqui para nós, porque a Lei Candir, além de destruição que deixam, não deixam as suas receitas aqui. Não é possível continuarmos convivendo com isso. Quando as professoras fazem greve e são recebidas na porta da prefeitura com jatos d'água, isso mostra o desrespeito para com a educação, que é um bem fundamental para toda a nossa história.
nós temos que repensar essa vida. Não é possível continuarmos convivendo com isso e simplesmente fazendo alguns remendos. A nossa proposta, ela vai partir dessa situação, da luta dos movimentos sociais. Nós não estamos criando nada novo. Os movimentos já estão aí denunciando e colocando onde nós vamos atuar. E é nessa perspectiva que a Frente Minas de Esquerda Socialista está aqui trazendo o seu projeto, está aqui trazendo para todos vocês que possam ouvir essa proposta e convidar a todas e a todos aqui presentes para se incorporar conosco, para poder pensar esse novo projeto, para poder construirmos juntos uma nova sociedade, porque a gente acredita que Minas Gerais tem jeito, que o Brasil tem jeito, mas que depende de nós. Portanto, vamos juntos construir uma nova Minas Gerais. Estamos juntas nesse projeto. Obrigada.